Olá companhias, bem-vindas ao primeiro episódio da série A Casa Mais Organizada, onde eu te vou mostrar as remodelações da nossa nova casa e tudo aquilo que eu estou a fazer para a tornar o mais prática e organizada possível. Se este é o primeiro vídeo que tu estás a assistir, olá, o meu nome é Marta, eu sou Personal Organizer e ensino-te como é que tu podes organizar, limpar e gerir melhor a tua casa para teres uma vida mais simplificada. Nesta série, A Casa Mais Organizada, uma série de organização e companhia, eu estou a mostrar-te o passo a passo real que eu estou a fazer para a remodelação e organização da nossa nova casa. Se não queres perder nenhum episódio, garante aqui em baixo que já subscreves o canal e que ativas o sininho para receberes todas as notificações quando publicar um vídeo novo. Neste primeiro episódio, eu já tenho aqui o meu computador, porque existem aqui vários temas que eu quero falar, porque sem dúvida que eu sei que esta série vai trazer aqui um grupo diferente de pessoas que se interessam aqui por esta parte da renovação, que provavelmente também estão a passar por um processo de remodelação, por um processo de compra de casa e principalmente também um processo de decoração e organização das suas próprias casas, e então esta série vai trazer aqui um grupo diferente de pessoas e por isso mesmo eu quero pôr aqui logo neste primeiro episódio aqui algumas questões e principalmente alguns planos que nós temos para a renovação aqui desta casa. Sem partilhar aqui muito da nossa vida privada, porque quem me acompanha há algum tempo já sabe que eu partilho bastante aqui do que é o meu trabalho como Personal Organizer, mas a minha vida pessoal é algo que eu deixo bem ali escondidinha, bem pessoal. No entanto, esta série, esta saga é algo que eu sei que vai trazer aqui pessoas novas e principalmente para quem já me acompanha há bastantes anos, que vai gostar muito de ver, mas dizendo aqui que sem querer partilhar aqui muito daquilo que também é a nossa própria privacidade, vou tentar dizer-vos aqui um bocadinho como é que foi o nosso processo da compra desta casa, quais é que eram os nossos objetivos, as nossas prioridades e principalmente quais é que são os nossos o passo a passo, as coisas que nós pretendemos fazer para para os próximos episódios, para as renovações da casa. Começando pelo princípio, o nosso processo de procura de casa já estava em marcha, dizendo assim, há mais ou menos 2 anos, ou seja, estou a gravar este vídeo em janeiro de 2025, assim mesmo aqui, primeiros dias do ano 2025, mas nós começamos, eu diria, ali em 2022, ou seja, agora vai parecer que são 3 anos, mas na realidade quando nós compramos a casa, que foi no ano passado, tínhamos começado há 2 anos. E quando eu digo começado há 2 anos, não é ativamente. E isto é uma coisa que ninguém nos diz quando começamos a fazer esta pesquisa, mesmo tendo amigos que já estivessem a fazer o mesmo tendo familiares a dar-lhe sugestões, etc. Ninguém nos diz que é essencial vocês terem ali um período de pesquisa passiva. É essencial? Não. Eu recomendo, aquilo que funcionou no nosso caso foi precisamente isso, foi fazer ali um período de pesquisa passiva, que é só perceber como é que está o mercado, porque nós vemos muitas notícias, vemos muitos vídeos na internet, ouvimos muitas opiniões, muita gente a mandar bitites, mas a realidade é que enquanto nós não pesquisamos por nós próprios, nós temos uma ideia errada daquilo que está a acontecer, ou temos uma ideia que não é a mais correta, nem quero dizer assim uma ideia errada, e então parte do processo foi assim um processo de pesquisa passiva para perceber as zonas que nós nos sentiríamos confortáveis, para perceber o quão distante nós estávamos dispostos a ir, para perceber quais é que eram as nossas prioridades em termos da casa em si, para perceber em termos de valor de orçamento da casa em si, valor de orçamento mensal, fazer todas estas pesquisas que se tornam muito mais difíceis, e não posso dizer por experiência pessoal porque fizemos todas estas coisas antes, mas sei que se tornarão provavelmente muito mais difíceis nós deixarmos para o fim, para quando já estivermos mesmo ativamente a pesquisar. Por isso, parte do processo, assim, eu diria mais ou menos nos primeiros 6 meses,
6 a 10 meses, foi assim um processo de pesquisa passiva e recomendo que o façam durante, e é isto que eu estou a partilhar aqui, eu não quero de forma alguma dizer-vos que isto é o que vocês têm de fazer, não, só estou a partilhar a nossa experiência, a minha na realidade, porque sou só eu que estou a fazer o vídeo, mas a nossa experiência em casal, para a compra desta casa e principalmente porque sei que é um tema que tem gerado muitas questões, tenho visto vários vídeos na internet sobre isso, tenho lido bastantes comentários, não meus, mas nos perfis de outras pessoas que eu acompanho que também falam destes temas, porque a realidade é que se fala de muita coisa, vê-se muitas notícias e às vezes é difícil encontrar relatos de quem passou exatamente pelo mesmo, quem está a passar exatamente pelo mesmo, quem está exatamente na mesma situação. Não vamos aqui dourar a pílula, não vamos aqui ser hipócritas nestes processos, ok? Aquilo que eu quero passar neste vídeo, essencialmente, não na série em si, porque a série em si, ela vai estar relacionada aqui com a parte da renovação, com a parte da organização das rotinas diárias, mas principalmente neste primeiro episódio será assim um episódio mais longo, provavelmente, assim um bocadinho mais burocrático, daquilo que foi o nosso processo de compra, sem querer aqui entrar em demasiados detalhes destes assuntos. Se tiverem mesmo muito interesse, se tiverem uma dúvida mesmo muito específica, Marta, eu gostava de saber exatamente este assunto, exatamente esta questão em relação a todo este processo, vão ao meu perfil no Instagram, Organização Companhia, enviem-me uma mensagem, eu terei todo o gosto em falar convosco pelas mensagens diretas, de forma privada, sem qualquer problema, ou então deixem a vossa dúvida aqui em baixo nos comentários e eu deixarei depois aqui um vídeo, dependendo aqui da questão, se fará sentido ou não partilhar. Como eu estava a dizer, o primeiro passo para nós foi fazer aqui uma pesquisa passiva, que demorou ali uns 6, 10 meses, mas ao mesmo tempo nós começamos este processo já assim com um objetivo de quando é que nós nos quereríamos comprar a casa e quando é que nós nos quereríamos mudar. E nós sabíamos que iria ser ali no final de 2024, início de 2025, que é exatamente aquilo que está a acontecer, e o nosso objetivo era garantir que, ponto número 1, estávamos numa localização que fosse confortável para ambos, porque ainda que eu trabalhe a partir de casa, o meu namorado não, tem um trabalho para o qual se tem que deslocar todos os dias, e então isso era um fator de decisão. Outro dos fatores de decisão tem a ver com o meu próprio trabalho, porque eu trabalho a partir de casa, então era essencial que existisse uma divisão específica para eu fazer o meu trabalho. Não queria fazer o meu trabalho no quarto, não quero fazê-lo na sala, tinha que haver uma divisão específica para eu trabalhar, onde eu pudesse fechar a porta e ir à minha vida quase como fechar ali o escritório no final do dia, e principalmente aqui já não tanto das nossas preferências pessoais, mas aqui um bocadinho eu diria que é uma preferência pessoal, mas eu não quero dizer que é uma coisa que tem a ver com a rotina diária, mas principalmente aqui um aspecto que era fundamental para nós era a disposição solar. Eu sou uma pessoa de sol, eu sou uma pessoa de luz, eu sou uma pessoa que eu não gosto de casas escuras, e eu sei que às vezes as pessoas não pensam muito nisso, pensam noutras coisas, mas uma coisa que para mim era mesmo muito importante era a disposição solar. E eu posso-vos dizer que quando nós não pensamos demasiado nisto, isto depois afeta a nossa vida no futuro. Não necessariamente de a minha vida vai ser péssima se a minha casa não tiver uma boa disposição solar, não, mas para mim isso era essencial porque, primeiro, eu faço bastantes gravações, eu não vou estar, cada vez que eu preciso de fazer uma gravação na sala ou na cozinha ou num quarto, etc, não vou andar a carregar 3, 4 luzes enormes só para fazer uma pequena gravação. Então para mim era essencial que a casa tivesse luz para o meu trabalho e por uma questão pessoal também, porque é muito confortável nós acordarmos de manhã e termos ali uma casa com luz, uma casa que leva sol quase todo o dia ou leva sol durante todo o dia, então isso para mim e também para o meu namorado eram essenciais. 3 assim pontos essenciais. Claro que depois existem aqui outras coisas
que eu gosto de considerar que são detalhes. Primeira coisa que eu gostaria de sugerir aqui neste vídeo: coloquem assim os vossos 3 principais objetivos, as 3 principais coisas que são absolutamente inegociáveis na casa que vocês estão à procura. Quer seja inegociáveis em termos de vocês não querem sair de um determinado raio de um determinado espaço, de uma determinada cidade, de uma determinada vila, de um determinado X quilómetros até a área X ou até a área Y, que tem que ter X número de divisões ou X divisões de uma determinada disposição. Por exemplo, uma das coisas que era uma preferência, mas eu não diria que é uma prioridade, é uma casa que não tivesse open space. Nada contra casas que têm open space, mas pessoalmente não é uma preferência nossa, mas isso, eu gosto de dizer que isso era uma preferência, não propriamente uma prioridade. Por isso, pensem aqui quais é que são os vossos 3 inegociáveis no espaço que vocês vão, para onde vocês querem ir morar. Outra das coisas que fez muito sentido para nós, depois de termos todos estes detalhes, foi procurar um intermediário de crédito. Atualmente vocês encontram centenas de empresas que fazem intermediação de crédito. Basta só fazer uma pesquisa na internet. Aquilo que nós utilizamos foi o Senhor do Banco, que é um perfil que eu já sigo há muito tempo mesmo pelo Instagram. Posso dizer que só tem coisas boas a dizer de todo o atendimento que tivemos, mas vocês podem encontrar quer que seja, várias empresas, uma série delas, pesquisar na internet, e vos garanto que reduz o stress a 200%. Ou nós poupamos o nosso tempo e vamos delegar a alguém, ou nós poupamos o nosso dinheiro e nós próprios vamos ter que arranjar tempo para o fazer. Neste caso eu digo, não há dinheiro envolvido, porque um intermediário de crédito vocês não têm que o pagar, é um serviço gratuito, mas de qualquer das formas existem só estas 2 opções. E para estas 2 opções nós sabemos que queremos poupar tempo, porque tínhamos tantas outras coisas a acontecer, temos a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, vidas profissionais bastante agitadas, e estar a ver todas estas coisas, estar a pedir simulações a vários bancos, estar a ver isto, estar a ver aquilo, não era de todo uma coisa que nós nos queremos estar a preocupar. Por isso, intermediário de crédito, sem dúvida que nos ajudou imenso aqui neste processo. A única que eu posso recomendar, a única empresa é mesmo o Senhor do Banco, foi a única que nós utilizamos, mas se vocês fazem uma pesquisa pela internet encontram várias delas. O objetivo aqui deste serviço é mesmo esse, é precisamente esse de vos simplificar a vida, que é aquilo que eu digo todos os dias, que é tornarem a vida mais prática, poupar-vos tempo e terem alguém a tratar de uma parte que não têm que ser vocês a tratar, da mesma forma que as pessoas contratam um personal organizer para as ajudar com as suas mudanças de casa, porque têm tantas outras coisas para fazer e não querem estar a lidar com aquele assunto, e está tudo bem com isso. Por isso, sem dúvida que foi uma das melhores decisões que nós tomamos, porque tirou assim um peso enorme no nosso processo. Em relação aqui às partes burocráticas do intermediário de crédito, em relação às partes burocráticas da compra da casa, etc., tudo isso eu não vou falar por uma questão de privacidade. De qualquer das formas, se houver alguma questão muito específica que vocês tenham, vou voltar a dizer, tem aqui o meu perfil do Instagram, podem me enviar uma mensagem privada, tem também o meu e-mail e eu terei todo o gosto em responder-vos de uma forma particular. Em relação aqui às nossas prioridades, o processo ele acabou por se tornar um bocadinho mais longo por uma questão de falta de tempo, eu diria. Nós tínhamos um tempo bastante limitado para fazer pesquisas de casas, tínhamos um tempo bastante limitado para fazer as próprias visitas, para as zonas que nós tínhamos prioridade em ficar. Para quem não me conhece, eu sou da zona do Porto. A zona do Porto estava absolutamente fora de questão, da mesma forma que para quem habita em Lisboa, a zona de Lisboa está absolutamente fora de questão, mas as zonas
a periferia, tínhamos ali prioridade em algumas zonas da periferia, mas tínhamos ali prioridade em algumas zonas da periferia. Principalmente por uma questão de poupança de tempo diária, porque não tanto por mim, porque eu trabalho a partir de casa, mas principalmente porque o meu namorado sai todos os dias de casa, vai trabalhar todos os dias, então também não podíamos estar a fazer 1-2 horas de viagem de carro, estamos aqui a falar de carro, para o trabalho, e porque ficaria absolutamente insustentável. Então, o tempo que demorou este processo foi um bocadinho mais longo, precisamente por causa disso, porque a disponibilidade que nós tínhamos era bastante reduzida, e principalmente porque, se vocês fizerem, por isso é que é muito importante aquela pesquisa passiva que vocês fazem primeiro, vocês vão se começar a perceber que os ovinhos de ouro começam a ser os primeiros a ser escolhidos, e é muito difícil vocês, depois de escolherem uma casa que é fantástica, maravilhosa, vocês conseguirem, dentro de 2 agendas que são absolutamente caóticas, conseguirem marcar uma visita, conseguirem efetivamente fazer a visita, e então isso acabou por atrasar um bocadinho mais o processo. Agora, quem tiver um horário mais fixo, coisas mais específicas na sua vida, consegue provavelmente, se calhar quem trabalha de segunda a sexta, quem tem um horário mais que não é tão rotativo, que não é tão caótico, como eu gosto de chamar os nossos horários, que consegue reduzir aqui este tempo da procura da casa. O nosso objetivo inicial nunca era comprar uma casa que fosse necessário, na qual fosse necessário fazer renovações. Não porque eu não gosto do processo de renovações, posso-vos dizer que não faço a menor ideia, porque nunca passei de uma forma pessoal por um processo de remodelação. Os únicos processos de remodelação que eu passo são os das minhas clientes, e eu não estou diretamente envolvida na renovação. Eu normalmente entro antes da renovação ou entro depois da renovação para fazer aqui o planeamento interno de armários, para fazer a organização do espaço enquanto personal organizer, mas por uma questão de tempo, porque, como eu disse há pouco, com uma vida bastante caótica, com horários um bocadinho limitados, ficava difícil conseguirmos colocar, dentro de todas as outras coisas que já tínhamos para fazer, colocar ali uma renovação de uma casa. E então, ponto 1, renovar a 100% era um absoluto não, nem sequer pensei nisso, não se metam nisso, não era de todo o nosso plano. Então aquilo que poderia acontecer era ou uma casa nova que para os espaços, para as zonas que nós estávamos à procura, era bastante difícil, ou então uma casa que tivesse estas coisas prioritárias que nós precisamos. Por isso é que é importante vocês terem os vossos não negociáveis, os vossos inegociáveis, não negociáveis, meu Deus, os vossos inegociáveis muito bem cientes, e quais é que são as vossas coisas preferenciais, porque há coisas que vocês podem alterar na vossa casa e há coisas que vocês não podem. Se vocês compram uma casa que não tem o chão que vocês adoram, mas tem a disposição solar que vocês querem, está numa zona que vocês gostam, tem a disposição das divisões de uma forma que funciona para as vossas rotinas, vocês podem trocar aquele chão. Se calhar podem não ter o budget, podem não ter o orçamento para trocá-los já, mas é uma coisa que podem trocar. Agora, se vocês compram uma casa, eu adoro esta casa, é toda linda, toda XPTO, e tem uma disposição solar que não funciona para vocês têm que fazer 2 horas de viagem para morar ali, para ir para o trabalho, a disposição não funciona para as vossas rotinas, no nosso caso, ok? Estou a falar só daquilo que funcionava para nós. O facto da casa ser muito bonita, muito nova, muito maravilhosa, não vai compensar estas coisas que nós não podemos alterar. Nós não podemos pegar na casa e mudá-la de sítio, pô-la numa disposição solar diferente, não podemos fazê-lo, ok? Por isso, para mim, assim, o ponto mais importante é vocês terem os vossos inegociáveis muito bem cientes, que para nós eram esses 3 pontos: disposição solar, a localização e a disposição da casa.
disposição da casa se salientar só em termos do facto de que tinha que ter uma divisão adicional para fazer o meu escritório, ou seja, tinha que ser no mínimo um T2, precisamente por causa disso. Se vocês têm filhos, se vocês planeiam ir para uma casa na qual depois vão ter filhos, isso também é importante, e para nós também é, porque nós não estamos a comprar uma casa para daqui a 1 ano ou 2 mudarmos, pelo menos não é o nosso objetivo, nada contra quem o faz, mas não é o nosso objetivo, e então é mesmo muito importante que estes inegociáveis, que vocês saibam exatamente quais é que eles são e que depois tenham aqui as coisas preferenciais. Obviamente que nós queremos uma casa que não seja preciso muitas obras, obviamente queremos uma casa que não seja muito antiga, mas estas coisas, como eu disse, são preferenciais e que vão sempre estar abaixo na tabela, na pirâmide em relação aos nossos inegociáveis, ou seja, os inegociáveis vão estar sempre ali no topo, as coisas mais prioritárias que nós temos. E aqui falando na parte da renovação, como eu disse, o nosso objetivo de início não era comprar uma casa que fosse preciso remodelações, ou se precisasse teriam de ser remodelações relativamente simples, relativamente fáceis de fazer. E quando eu digo relativamente simples é não deitar coisas abaixo, paredes abaixo, não mudar a disposição das coisas, era só uma questão de renovações para que a casa ficasse o mais confortável possível. E isso sem dúvida é aquilo que nós estamos a fazer, e vocês vão perceber que este não vai ser uma série onde nós vamos andar a mandar paredes abaixo, não vamos andar aqui com uma série de coisas todas XPTO de construção da casa, porque a realidade é que a casa já lá está e as renovações são relativamente simples, troca de chão, pinturas de paredes, alteração de uma coisa ou outra, aquilo que for em termos de, acho que existe uma única parede para ser mandada abaixo e é uma parede que originalmente não estava lá, e então estas coisas são tudo coisas que é importante vocês saberem se querem passar por elas ou não. E ao longo do processo é que nós vamos percebendo isto, ao longo do processo de procura, de pesquisa, de ter ali os inegociáveis mesmo muito moldados, é que nós vamos percebendo quais é que são as coisas que nós podemos abdicar em relação a outras. E eu sei que todos nós queremos uma mansão à beira-mar, mas às vezes isso não é possível. E então é mesmo muito importante, e eu sei que eu estou a ser repetitiva, mas estes inegociáveis são mesmo muito importantes para que vocês não fiquem frustrados ao longo do processo e não desanimem, essencialmente, porque isto é um processo longo, não é uma coisa que acontece de um dia para o outro, é uma coisa que, principalmente se vocês estão a fazer a compra de uma casa, é uma coisa que tem bastantes fundos envolvidos, e então é uma decisão que não deve ser tomada de ânimo leve. Aqui em relação ao plano de renovação, existem aqui zonas da casa que são prioritárias, nomeadamente a sala, os quartos, e existem zonas da casa, também o escritório, mas no caso de renovações que vão ser feitas por terceiros, e depois existem aqui zonas da casa que nós não vamos renovar já, por isso é que esta série tem aqui a primeira temporada, porque eu já sei que eventualmente vamos fazer aqui uma segunda temporada depois, quando renovarmos outras zonas da casa, nomeadamente a cozinha e casas de banho, mas sem dúvida que estas zonas prioritárias são uma renovação simples, como eu disse há pouco, colocar chão, remodelar aqui paredes, alterar aqui em termos de caixilharias, etc. Mas existem aqui coisas mais prioritárias do que outras. Algumas das coisas que vocês vão poder ver aqui ao longo da renovação, que vamos ser nós a fazer, vão ser duas das zonas que me são muito mais queridas, porque são duas zonas que nós criamos quase para ser assim uma man cave e uma woman cave, que são num espaço adicional que a casa tem, e sem dúvida que uma delas é o meu escritório, que é este espaço que vocês vão ver já no segundo episódio, que já começamos aqui as renovações neste segundo episódio, e que provavelmente vai ser aquele que vai começar, que vai ficar pronto o mais rápido possível, porque é aquele que é o das divisões mais pequeninas, e então é aquele que vai ficar com toda a decoração, a mobília, toda a organização o mais rápido possível. Mas sem dúvida que nesta série aquilo que
prometo partilhar convosco é mesmo a realidade de organizar, de remodelar também, remodelar, decorar, mas principalmente organizar uma casa real. Porque vocês vão se aperceber ao longo do processo que não é necessário vocês terem uma casa toda XPTO, terem imensa arrumação. Existem sistemas que vocês podem implementar que tornam a vossa casa mais organizada e essencialmente mais prática no dia a dia, que isto é que é o importante, porque posso-vos dizer que a casa que nós compramos não é uma casa que tem arrumação. O único local onde ela tem arrumação é na cozinha, porque já tenho lá os armários, porque não é uma casa que tem armários embutidos, não é uma casa que tem qualquer tipo de armários. Acho que a casa toda tem um único armáriozinho e é numa área que nem sequer é uma área prioritária, dizendo assim. Por isso, tudo aquilo que eu vou partilhando convosco são coisas que vocês podem implementar e que me fazem questões todos os dias sobre isso, que é: Marta, a minha casa não tem armários, a minha casa não tem muito espaço de arrumação, como é que eu posso ter uma casa organizada? E vocês vão poder ver aqui nesta série, porque sem dúvida que é possível, com as estratégias certas, com uma boa triagem e com um bom planeamento antes de nós começarmos. E é tudo isso que vocês vão ver aqui nesta série A Casa Mais Organizada. Espero que tenham gostado aqui deste vídeo, um grande beijinho e até ao próximo vídeo.